Milionário fica em choque ao ver operária idêntica à sua filha perdida. O que você pensa que está fazendo parada aí? Admirando a paisagem, Lima? A voz gritada cortou o barulho constante da construção. Clara se encolheu, o saco de cimento pesando em seu ombro. Não, senhor, eu só... Só o quê? Acha que pagamos você para descansar? O sol está quente para todo mundo. Para de fazer corpo mole e leva isso para lá. Agora. O capataz cuspiu as palavras, o rosto vermelho de raiva e sol. Alguns dos outros operários riram baixo, olhando de soslaio. Clara sentiu o rosto queimar. Uma mistura de suor e vergonha. Sim, senhor. Desculpe, senhor. Ela se curvou sob o peso, o maxilar travado para não responder, e começou a andar passo a passo sobre a terra irregular do canteiro de obras. Do outro lado, em uma área mais limpa e elevada, Arthur parou no meio da frase. E por isso a fundação precisa ser reforçada antes da próxima fase. Beatriz, você anotou isso? Beatriz? Sua secretária olhou para ele, preocupada. Senhor, o senhor está pálido, quer que eu peça um pouco de água? Os olhos de Arthur estavam fixos, vidrados, passando por cima dos projetos, das máquinas e dos homens de capacete. Estavam cravados na jovem mulher que era publicamente repreendida pelo capataz. Quem é ela? A voz dele saiu como um sussurro rouco, quase inaudível. Beatriz seguiu seu olhar. Uma das operárias, senhor. Não sei o nome dela. Aconteceu alguma coisa? Ele não respondeu. Apenas observou a moça, Clara, deixar o saco de cimento no chão com um baque surdo. Ela se endireitou, passando as costas da mão suja de poeira na testa. E então, por um instante, ela olhou na direção deles. Não para eles, mas para o horizonte, os olhos semicerrados contra o sol. Um suspiro cansado escapou de seus lábios, e um sorriso minúsculo, quase imperceptível, de pura resignação, tocou sua boca. O mundo de Arthur parou de girar. O ar ficou preso em seus pulmões. Helena, senhor! Beatriz se aproximou, tocando levemente seu braço. O senhor está me assustando. Helena era sua esposa. Ela... Eu sei quem ela era, Beatriz. Ele cortou, a voz subitamente dura, antes de se suavizar em pura incredulidade. Mas olhe para ela. Aquele sorriso. O jeito que os olhos dela se apertam quando ela sorri. Era exatamente assim. Beatriz ajustou os óculos, forçando a vista. A distância era considerável, mas a semelhança era inegável. Meu Deus, é impressionante, uma coincidência notável. Não, Arthur balbuciou, dando um passo à frente, como se fosse descer até a terra e a poeira. Não é coincidência, não pode ser. Ele viu o capataz se aproximar dela novamente, gesticulando com raiva. Anda, anda, não tem mais nada para carregar, o dia não acabou. A jovem apenas assentiu sem erguer o olhar e se virou para pegar outro saco. A submissão dela, a humilhação silenciosa, enviou uma onda de fúria e dor pelo peito de Arthur. A filha dele, sua filha, carregando cimento sob o sol, sendo tratada como um animal. Eu vou acabar com aquele homem, ele rosnou, o corpo tenso. Arthur, por favor. Beatriz o segurou com mais firmeza. O senhor não pode. Pense na sua posição. Pense nela. Se o senhor intervir, vai criar uma cena, vai assustá-la. O que vai dizer? Que acha que ela é sua filha desaparecida há 20 anos? Ela vai pensar que o senhor enlouqueceu. A lógica nas palavras dela o atingiu como um soco. Ele parou, o corpo tremendo, a respiração ofegante. Você tem razão, ele disse, a voz quebrada. Você sempre tem razão. Ele continuou a observá-la, cada movimento dela uma facada em seu coração. A maneira como ela andava, a inclinação de sua cabeça. Eram pequenos fantasmas de Helena, ecos de uma vida que ele havia perdido de forma tão brutal. 20 anos, Beatriz, ele sussurrou, a dor transbordando. Eu procurei em todos os lugares, contratei os melhores, gastei uma fortuna. E ela estava aqui, fazendo isso? Nós não sabemos se é ela, senhor. Pode ser apenas uma semelhança. Não, ele repetiu, com uma certeza que vinha do fundo de sua alma. Eu sinto, é ela.
É a minha Clara Sofia. Ele se virou para Beatriz, os olhos suplicantes, cheios de uma dor antiga e uma esperança aterrorizante. Eu preciso saber. Eu preciso ter certeza. O que o senhor quer que eu faça? Descubra tudo sobre ela, ele ordenou, a voz ganhando força, a voz do presidente assumindo o controle sobre o pai em frangalhos. O nome dela, a idade, de onde ela veio, quem são seus pais. Quero o arquivo completo dela na minha mesa até o final do dia. Sim, senhor. Rei Beatriz. Ele hesitou, o olhar voltando para a figura distante de Clara, que agora empilhava tijolos com uma eficiência exausta. Faça isso com o máximo de discrição. Ninguém pode saber do meu interesse. Ninguém. Especialmente ela. Não a assuste. Não quero arriscar perdê-la de novo. Não vou, senhor. Eu cuidarei de tudo pessoalmente. Arthur assentiu, mas não conseguiu desviar o olhar. Ele ficou ali sob o sol forte, o homem mais poderoso naquele canteiro de obras, sentindo-se o mais impotente de todos, enquanto observava a mulher que poderia ser sua filha perdida ser quebrada, pouco a pouco pelo trabalho e pela humilhação. E ele não podia fazer nada além de assistir, por enquanto. O som do gelo batendo contra o cristal do copo era o único ruído no vasto escritório silencioso. Arthur girava o uísque, mas não bebia. Seus olhos estavam fixos na porta, esperando. A cada sombra no corredor, a cada som de passos, seu corpo se retesava. Onde ela está? Ele murmurou para o vazio. Isso não deveria demorar tanto. Ele se levantou, a cadeira de couro caríssima protestando com um gemido baixo. Caminhou até a janela panorâmica, que exibia a cidade como um mapa de luzes se acendendo contra o crepúsculo. Ele não via nada. Sua mente estava a quilômetros dali, em um canteiro de obras empoeirado. A porta finalmente se abriu. Beatriz entrou, o rosto impassível, mas com uma pasta de papelão na mão que parecia pesar uma tonelada. Feche a porta, disse Arthur, a voz baixa e tensa. Ele não se virou. Senhor... Fale, Beatriz, agora. Arthur. O uso de seu primeiro nome o fez virar. O rosto dela estava sério, cansado. Por favor, sente-se. Eu não vou me sentar. Eu passei as últimas 4 horas andando em círculos neste escritório. Eu quero as respostas que pedi. Beatriz caminhou até a mesa de mogno e colocou a pasta sobre a superfície polida. Ela não a abriu. O nome dela é Clara Lima. Ela disse, a voz calma e firme. Tem 29 anos. Arthur sentiu uma pontada de decepção. Lima. Não é o meu sobrenome. Mas a idade. A idade está certa. Ele se aproximou da mesa, os nós dos dedos brancos enquanto se apoiava nela. E os pais? O arquivo dela deve dizer alguma coisa. Beatriz olhou diretamente para ele. A compaixão em seus olhos era uma advertência. O nome do pai consta como desconhecido. Arthur fechou os olhos, uma dor aguda o atingindo. Teria Helena o apagado de sua vida de forma tão completa? E a mãe? Ele perguntou, a voz quase um fio. Qual o nome da mãe dela? Beatriz fez uma pausa, a hesitação dela gritando a resposta antes mesmo que as palavras fossem ditas. O nome da mãe dela era Helena. O silêncio que se seguiu foi pesado, denso, sufocante. Arthur ficou imóvel, como se a palavra o tivesse transformado em pedra. Não, ele sussurrou. Pode ser outra Helena. É um nome comum. Arthur, continuou Beatriz, a voz gentil, mas implacável. O arquivo de recursos humanos é breve, mas consegui uma cópia da certidão de nascimento que ela usou para o registro. O nome completo da mãe era Helena Marques. O sobrenome de solteira de sua esposa. Arthur cambaleou para trás, caindo pesadamente em sua cadeira. O ar lhe faltava. Onde ela está? Ele perguntou, a pergunta carregada de 20 anos de saudade e raiva. Por que ela fez isso? Onde Helena está agora? Eu preciso falar com ela. É aí que a notícia fica mais difícil, disse Beatriz baixinho. Eu sinto muito, Arthur. Helena faleceu. Faleceu? Como? Câncer. Há 3 anos. Não. A palavra foi um soluço rasgado. Não. Ela não pode estar morta.
Eu não pude me desculpar. Eu nunca tive a chance de consertar as coisas. Ele enterrou o rosto nas mãos, o corpo sacudido por tremores silenciosos. Beatriz esperou, respeitando sua dor. Depois de um longo momento, ela abriu a pasta. Tem mais uma coisa, ela disse a voz profissional novamente. Um porto seguro em meio à tempestade. Algo que eu acho que você precisa ver. Encontrei uma anotação antiga no sistema, um registro de mudança de nome feito quando a menina ainda era criança. Arthur ergueu a cabeça, os olhos vermelhos e devastados. Mudança de nome? Helena entrou com um processo para remover seu sobrenome e registrar a filha apenas com o dela. Lima, o sobrenome do pai dela. Aparentemente, era para facilitar matrículas em escolas e coisas do tipo. Beatriz empurrou um documento para ele sobre a mesa. Está aqui, o nome de batismo da menina. Com as mãos trêmulas, Arthur puxou o papel para perto. Seus olhos percorreram o texto oficial até encontrarem a linha que importava. Nome original, Clara Sofia. Clara Sofia, ele leu em voz alta, o som do nome enchendo a sala com fantasmas. Ele olhou para Beatriz, os olhos arregalados com a confirmação final e terrível. É ela, é a minha menina. Ignorando os papéis, ele se virou para a gaveta de sua mesa e a abriu com um puxão brusco. Lá dentro, sob uma pilha de contratos, estava uma moldura de prata, com o vidro um pouco empoeirado. A foto de sua esposa sorrindo, segurando uma garotinha de vestido florido. Era ela, disse ele para a foto. O tempo todo. Deixando a moldura de lado, ele alcançou o fundo da gaveta e tirou um pesado álbum de fotos de couro escuro. As dobradiças rangeram quando ele o abriu. Eu não toco nisso desde que ela se foi, confessou ele a Beatriz. Ele folheou as páginas com uma urgência febril. Fotos dele mais jovem, de Helena, do casamento deles. Então, as fotos que ele procurava. Helena, radiante e grávida. Um pequeno bebê enrolado em um cobertor rosa. E então, página após página, uma menina crescendo. Ele parou em uma foto que fez seu coração parar. Um close-up de sua filha, com cerca de 5 anos. Ela sorria, um sorriso largo e com uma janelinha onde faltava um dente, e presa no peito de seu pequeno vestido, brilhando sob a luz do flash, estava uma pequena borboleta de metal. O broche, ele engasgou, a voz quebrando completamente. Meu Deus, o broche de borboleta, eu dei a ela. Para a minha borboletinha nunca voar para longe de mim. A lembrança o quebrou. A ironia cruel de suas próprias words o despedaçou. Ele se curvou sobre o álbum aberto e o som de seu choro finalmente explodiu no silêncio do escritório. Não era o choro de um presidente de empresa. Era o lamento de um pai e de um marido. Um som cru cheio de 20 anos de culpa, perda, arrependimento e uma nova e dolorosa esperança. Arthur não conseguia desviar os olhos da fotografia no álbum. A pequena Clara Sofia sorrindo, com o broche de borboleta preso ao vestido. Um fantasma feliz de um passado que ele mesmo havia destruído. Eu me lembro deste dia, ele disse, a voz rouca, mais para si mesmo do que para Beatriz, que permanecia em pé. Uma sentinela silenciosa de sua dor. Foi um piquenique no parque. Helena tinha feito uma torta de amora. Clara se sujou inteira e ria. O som da risada dela. Ele parou, engolindo em seco. Era o som mais puro do mundo. Beatriz falou, a voz suave. Eram uma bela família, Arthur. Éramos, ele corrigiu, o tom se tornando amargo. Ele virou uma página, revelando uma foto dele e de Helena em uma festa de gala. Eles pareciam o casal perfeito, sorrindo para a câmera. Olhe para isso. Que mentira, eu pareço feliz, não é? Provavelmente tinha acabado de fechar um negócio milionário. Ele fechou o álbum com força, o som ecoando no escritório luxuoso. Eu estava construindo um império, Beatriz. Tijolo por tijolo, contrato por contrato, e a cada tijolo que eu colocava na empresa, eu tirava um da fundação da minha própria casa. Você queria um futuro seguro para elas. Ela tentou, oferecendo uma gota de consolo. Não. Ele se levantou, a raiva dirigida a si mesmo. Não me dê essa desculpa. Eu não estava pensando no futuro delas, estava pensando no meu legado, na minha ambição. Eu chegava em casa e mal as via.
Helena me contava sobre o dia de Clara, sobre a primeira palavra, o primeiro passo. E eu estava com a cabeça em planilhas, em licitações, em derrotar a concorrência. Ele andava de um lado para o outro, um animal enjaulado em sua própria torre de ouro. E o pior de tudo, eu deixei minha mãe entrar e envenenar tudo. Sua mãe sempre foi uma mulher difícil, disse Beatriz diplomaticamente. Difícil? Arthur riu, um som sem alegria. Ela era cruel. E eu fui um covarde. Ela nunca achou que Helena fosse boa o suficiente. E depois que a Clara nasceu, uma menina, o desprezo dela ficou estampado no rosto. Sua voz caiu, imitando a de sua mãe, fria e cortante. Uma menina, Arthur? Que decepção. Você precisa de um filho para levar o seu nome adiante, não de uma distração sentimental. Ele estremeceu com a lembrança. Ela dizia isso na frente de Helena. E o que você fazia? Perguntou Beatriz, embora já soubesse a resposta. Nada. Ele explodiu, batendo na própria testa com a palma da mão. Eu não fazia nada. Eu dizia para Helena ter paciência. É o jeito dela, meu amor, tente não ligar. Eu pedia para a minha esposa, a mulher que eu jurei proteger, para simplesmente absorver o veneno, para não criar ondas, para não prejudicar a imagem da família e, consequentemente, os meus negócios. Ele parou, a respiração pesada, a realização de sua falha o sufocando. Eu via o brilho nos olhos dela se apagar, Beatriz, a cada jantar, a cada visita. Ela estava murchando na minha frente e eu fingia não ver, porque estava ocupado demais contando o meu dinheiro. Ele caminhou de volta para a janela, olhando a cidade lá embaixo, mas sua mente estava em outra casa, em outra época. Até o dia em que voltei para casa, eu tinha fechado o maior contrato da minha carreira até então. Estava exultante. Comprei flores, champanhe. Entrei pela porta gritando por elas. Sua voz falhou. Helena, Clara Sofia, o papai tem uma surpresa. Ele se apoiou no vidro frio, a testa contra a superfície. A casa estava silenciosa. Silenciosa demais. O quarto de Clara estava vazio. O armário delas, vazio. Eu corri pela casa como um louco, o coração batendo na garganta. E então, eu vi. Ele se virou para Beatriz, o rosto desfigurado pela dor da memória. Um único pedaço de papel na mesa da cozinha. A caligrafia dela, apressada, talvez manchada de lágrimas. Eu ainda sei cada palavra de cor. Ele recitou a sentença que o assombrava em seus pesadelos. Não aguento mais. Não procure por mim, nem por Clara Sofia. Ele desabou na cadeira mais próxima, o corpo sem forças. Ela não disse que me amava, não disse adeus, apenas que não aguentava mais, que a culpa era minha. Ela não fugiu de mim. Ela fugiu do monstro que eu deixei entrar em nossa casa. Ela fugiu da minha fraqueza. Ele olhou para a pasta na mesa, o arquivo de sua filha, Clara Lima. E por causa da minha covardia, minha filha passou 20 anos pensando que não tinha pai. E agora está carregando sacos de cimento para sobreviver. Ele escondeu o rosto nas mãos, os ombros tremendo. O que foi que eu fiz, Beatriz? Meu Deus, o que foi que eu fiz? A culpa não era mais apenas uma memória. Era uma ferida aberta, e ele finalmente estava sentindo a dor de 20 anos em uma única noite. 2 dias se passaram. Para Arthur foram 2 séculos de insônia, uísque e o rosto de Clara em cada sombra de seu apartamento luxuoso. Ele não aguentava mais. Leve-me para a obra, ele disse a seu motorista, a decisão tomada em um impulso. Para a obra, senhor? O senhor não tem nenhuma reunião agendada lá hoje, respondeu Beatriz, falando do banco da frente através do comunicador. Eu criei uma agora, disse Arthur, a voz firme, com o meu passado. O refeitório dos trabalhadores era um caos barulhento de pratos batendo, conversas altas e risadas. O cheiro de comida simples e suor pairava no ar. Arthur entrou e sentiu centenas de olhos se voltando para ele. O homem do terno de milhares de dólares em um mar de macacões empoeirados. Ele ignorou a todos. Seus olhos varreram o local, procurando por um único rosto. E então, ele a viu. Ela estava sentada em uma mesa no canto, sozinha. Comia devagar, os ombros ligeiramente curvados, como se o peso do dia já a estivesse esmagando. E então, algo brilhou.
um reflexo de metal fosco na luz fluorescente do teto. Preso em seu cabelo escuro, segurando uma mecha rebelde, estava um pequeno broche de borboleta. Velho, gasto, mas inconfundível. O ar fugiu dos pulmões de Arthur. Era real. Não era uma miragem ou uma falsa esperança. Era o broche. Arthur, tenha cuidado, sussurrou Beatriz ao seu lado. Espere no carro, ele ordenou, a voz baixa e tensa. Preciso fazer isso sozinho. Ele respirou fundo e começou a caminhar em direção a ela. O barulho do refeitório pareceu desaparecer. Cada passo era pesado, calculado. Ele era um homem acostumado a comandar salas de reuniões, a negociar com tubarões da indústria, mas naquele momento, aproximando-se daquela mesa de plástico, ele nunca se sentiu tão aterrorizado. Ela não o notou até que ele parou ao lado de sua mesa, projetando uma sombra sobre ela. Ela ergueu os olhos e o reconhecimento e o pânico se misturaram em seu rosto. Senhor presidente. Ela se levantou de um salto, quase derrubando sua bandeja. Me desculpe, eu não fiz nada, eu juro que estava trabalhando direito. O medo dela era uma faca no coração dele. Por favor, disse ele, a voz mais suave do que pretendia. Acalme-se, sente-se. Você não está em apuros. Hesitante, ela se sentou na beirada da cadeira, as mãos no colo, tensa como um animal assustado. Posso? Ele perguntou, indicando a cadeira vazia à sua frente. Ela apenas assentiu, incapaz de falar, os olhos arregalados de confusão. Ele se sentou, o terno caro parecendo ridículo contra a mobília barata. O silêncio entre eles era pesado. Ele procurava as palavras certas, mas todas pareciam erradas, perigosas. Eu peço desculpas se estou interrompendo seu almoço, começou ele desajeitado. É que eu estava te observando o trabalho hoje e notei uma coisa. Uma coisa, senhor? Ela perguntou, a voz trêmula. Ele gesticulou levemente com a cabeça. O seu broche, no seu cabelo. A mão dela voou para o cabelo, um gesto instintivo e protetor. Seus dedos roçaram o metal gasto da borboleta. A tensão em seu rosto diminuiu um pouco, substituída pela curiosidade. Meu broche? Ela repetiu confusa. Sim, perdoe a minha indiscrição, mas ele parece ter uma história. É uma peça única. Um sorriso pequeno, melancólico, tocou os lábios de Clara. Foi a primeira vez que ele a viu sorrir de perto. Era o sorriso de Helena. A dor em seu peito foi tão intensa que ele quase perdeu o fôlego. E história? Ah, sim, tem toda a história do mundo, disse ela, a voz subitamente mais quente. É a coisa mais especial que eu tenho. O coração de Arthur batia descontroladamente. É de família? Ela olhou para baixo, para as próprias mãos. Pode-se dizer que sim, foi a única coisa que minha mãe guardou dele. A palavra pairou no ar entre eles. Dele. Dele? Arthur conseguiu perguntar, a garganta seca. Do meu pai, disse Clara com simplicidade. Minha mãe me contou que foi um presente dele para mim quando eu era muito pequena, antes de ele não estar mais por perto. A versão da história que Helena havia criado era tão vaga, tão dolorosamente gentil, não estar mais por perto. Ela lhe contou o que aconteceu com ele? Arthur forçou a pergunta, precisando saber, precisando ouvir a sentença. Clara encolheu os ombros, um gesto de resignação que parecia antigo demais para alguém tão jovem. Não com muitos detalhes. Ela só dizia que ele era um bom homem e que me amava muito, mas que as coisas na vida às vezes são complicadas, que ele já não estava mais com a gente. Ela ergueu o olhar e o encarou, e pela primeira vez ele viu a profundidade da tristeza em seus olhos azuis. Eu costumava pensar que talvez ele tivesse morrido. Era mais fácil. Cada palavra era uma volta da faca em suas entranhas. Morto. Helena o havia matado na história de sua filha, e ele sabia naquele instante que merecia. Eu sinto muito, ele conseguiu dizer, as palavras soando ocas e inúteis. Clara lhe deu um pequeno e triste aceno de cabeça, aceitando sua simpatia de estranho. Obrigada, senhor, mas está tudo bem. Eu tenho isso. Sua mão tocou a borboleta novamente. Então, de certa forma, ele nunca foi embora de verdade. A sirene que sinalizava o fim do horário de almoço soou estridente.
Clara se assustou, como se despertasse de um sonho. Preciso ir, voltar ao trabalho. Ela se levantou, a operária novamente. Com licença, senhor. Ela se afastou, juntando-se ao fluxo de trabalhadores que saíam do refeitório. Arthur ficou para trás, sentado sozinho, o coração partido em 1000 pedaços pela história de um pai ausente, um fantasma, cuja única prova de amor era um pequeno broche de borboleta gasto. A história dele. Arthur entrou no carro. O ar-condicionado gelado um choque contra sua pele suada. Ele fechou a porta com um clique suave e o mundo barulhento do canteiro de obras desapareceu, substituído pelo silêncio luxuoso do sedã. Beatriz o observou do banco da frente, os olhos questionadores no espelho retrovisor. E então? Ela perguntou, a voz baixa, quase receosa. Arthur não respondeu imediatamente. Ele se recostou no couro macio, fechando os olhos. A imagem do sorriso triste de Clara, a mão dela tocando a borboleta, estava gravada a fogo em sua mente. Era o broche, disse ele, a voz um murmúrio exausto. O mesmo, não há mais nenhuma dúvida no universo. É ela. Eu imaginei, disse Beatriz com um suspiro. Como o senhor está? Arthur abriu os olhos e riu. Um som áspero e vazio que não combinava com o interior do carro. Como eu estou? Estou no inferno, Beatriz. Acabei de ter uma conversa com a minha própria filha, que me tratou como um estranho. Um estranho simpático, talvez, mas um estranho. Ela me contou sobre o pai dela, sobre mim. O que ela disse? Que a mãe dela disse que ele era um bom homem. Arthur recitou, a voz pingando ironia amarga, que a amava muito, mas que já não estava mais com elas, não estar mais por perto. Helena me transformou em um fantasma gentil, um mártir, e Clara viveu a vida inteira acreditando nisso. Talvez tenha sido a maneira de Helena de protegê-la, sugeriu Beatriz. Era mais fácil do que contar a verdade complicada. E qual é a verdade, Beatriz? Que o pai dela era um cretino ambicioso e um covarde que não defendeu a própria esposa da crueldade da avó? Ele bateu no apoio de braço com o punho. Claro que era mais fácil. E agora? O que eu faço agora? Ele se inclinou para a frente, a energia desesperada vibrando em seu corpo. Eu quero voltar lá. Quero tirá-la daquele inferno de poeira. Quero arrastar aquele capataz pela gola e demiti-lo na frente de todos. Quero sentá-la na minha frente e dizer: eu sou seu pai. Eu procurei por você por 20 anos. E o que o senhor acha que ela faria? Beatriz perguntou, a voz calma e racional, uma âncora na tempestade dele. A pergunta o deteve. Ele se recostou novamente, a explosão de fúria se esvaindo, deixando apenas o desespero. Ela pensaria que eu sou louco, admitiu ele derrotado. Ela fugiria. Ela me odiaria. Exatamente, afirmou Beatriz. Pense do ponto de vista dela. Um bilionário excêntrico aparece do nada e alega ser o pai fantasma que ela mal conhece. Um pai que, na versão dela, a abandonou. Helena não disse que eu as abandonei. Disse que eu não estava mais com elas. Uma criança preenche as lacunas, Arthur. E abandonou é a lacuna mais óbvia a ser preenchida. Se o senhor simplesmente aparecer com a verdade, vai parecer que está tentando se desculpar por um crime que ela passou a vida inteira acreditando que o senhor cometeu. As palavras dela eram cruéis, mas verdadeiras. Ele não podia simplesmente chegar com a sua versão da história e esperar que ela a aceitasse. Ele estaria pedindo que ela jogasse fora 20 anos de sua vida, a memória de sua mãe, tudo o que ela acreditava ser verdade. Ela estaria me chamando de mentiroso, ele sussurrou, a percepção o atingindo com força. E estaria chamando a mãe dela de mentirosa também. E a mãe dela não está mais aqui para se defender. Seria um choque grande demais. A fundação do mundo dela desmoronaria, concordou Beatriz. O senhor pode perdê-la para sempre no momento em que a encontrar. Arthur ficou em silêncio por um longo tempo, observando os trabalhadores voltando às suas tarefas através do vidro escurecido. Ele viu a figura esguia de Clara pegando uma pá. Cada movimento dela parecia exausto, mas determinado. Sua filha era uma lutadora. Ele só não sabia, até agora, que ela estava lutando contra as consequências dos erros dele. Então, eu não posso. Ele disse finalmente, a decisão se solidificando em sua voz. Eu não posso simplesmente contar a ela. Não, não ainda,
corrigiu Beatriz. Então, o que eu faço? Fico assistindo daqui do meu carro de luxo enquanto ela quebra as costas sob o sol? O senhor precisa de um plano. O senhor precisa se aproximar dela com cuidado, ganhar a confiança dela. Não como um pai perdido, mas como um chefe, um mentor, alguém que vê potencial nela. Arthur ponderou a ideia. Era um jogo perigoso, cheio de enganos. Mas qual era a alternativa? Eu preciso entender, ele disse pensando em voz alta. Preciso saber como foi a vida delas. Por que Helena manteve a mentira por tanto tempo? O que Clara sabe, o que ela sente. Preciso saber quem é a mulher que minha filha se tornou antes de tentar lembrá-la da menina que ela foi. Ele se endireitou, uma nova determinação em seus olhos. A dor ainda estava lá, profunda e lancinante, mas agora havia um propósito. Você tem razão, Beatriz. Impulsividade e emoção me custaram minha família uma vez. Não vou cometer o mesmo erro. Ele olhou para a silhueta distante de Clara. Vou tirá-la daquela obra, mas vou fazer do jeito certo. Vou trazê-la para perto, para um lugar onde eu possa protegê-la sem que ela saiba que está sendo protegida. A mente dele, a mesma mente que construiu um império, agora se concentrava em um único projeto. Eu preciso de uma razão para promovê-la. Uma razão para trazê-la para o escritório. Encontre uma para mim, Beatriz. Vou pensar em algo, ela prometeu. Faça isso, disse ele, os olhos nunca deixando sua filha. Eu esperei 20 anos. Posso esperar mais um pouco para fazer isso direito. Não vou perdê-la de novo. Clara parou na entrada do escritório de Arthur, sentindo-se pequena e insignificante, em meio à madeira escura, ao couro e ao vidro. O ar parecia mais rarefeito ali em cima, mais difícil de respirar. Ela alisou a blusa simples que vestira para a ocasião, o coração martelando contra as costelas. Por que o presidente da empresa queria vê-la? Senhora Lima? A voz de Beatriz era profissional, mas não fria. O Sr. Montenegro está à sua espera. Ela entrou. Arthur estava de pé atrás de sua mesa imponente, mas o sorriso que ele lhe deu era tenso, quase doloroso. Clara, obrigado por vir. Por favor, sente-se. Senhor, ela disse, a voz um pouco trêmula. A senhora Beatriz disse que era urgente. Aconteceu alguma coisa? Eu fiz algo de errado? Errado? Pelo contrário, disse ele, contornando a mesa e se sentando em uma poltrona mais próxima dela. Um gesto para diminuir a distância e a formalidade. Eu tenho observado seu desempenho. Sua ficha é impecável. Acredito que seu potencial está sendo desperdiçado no canteiro de obras. Clara piscou completamente desnorteada. Desperdiçado? Temos uma vaga no controle de estoque, aqui no edifício principal. Requer organização, atenção aos detalhes. Eu gostaria de oferecer o cargo a você. É um aumento considerável, claro. A mente de Clara girava. Sair do sol, do peso, da poeira. Trabalhar em um lugar como aquele. Era um sonho impossível. Eu não sei o que dizer, senhor. Eu não tenho a experiência. Você aprenderá, ele a interrompeu com uma certeza que a assustou. Mas, na verdade, não foi só por isso que a chamei aqui. O tom dele mudou. A voz de presidente deu lugar a algo mais pessoal, mais hesitante. O medo voltou a se instalar no estômago de Clara. Desde a nossa conversa, continuou ele, eu não consigo esquecer o que você me disse sobre o seu pai e sobre o broche. A mão dela subiu instintivamente para o peito, onde havia prendido o broche em sua blusa naquela manhã, como um amuleto da sorte. O que tem ele? Sua mãe lhe disse por que ele te deu aquele broche específico? Uma borboleta? Clara franziu a testa. Não. Ela só disse que era um presente. Arthur sorriu. Um sorriso fantasmagórico, cheio de uma dor que ela não conseguia compreender. Era porque você chorava muito. Quando era bebê, seu choro era lendário. A voz dele ficou embargada. Quer dizer, ele te deu um apelido por causa disso. Um arrepio percorreu a espinha de Clara. Apelido? Ele te chamava de minha chorona. A palavra a atingiu como um raio. Chorona. Era um som vindo das profundezas de sua memória, um eco de uma voz masculina
que ela não conseguia identificar. Como? Ela sussurrou, o sangue sumindo de seu rosto. Como o senhor sabe disso? Porque não era só um presente, Arthur continuou, ignorando a pergunta dela, a voz ganhando uma urgência trêmula, como se uma represa estivesse prestes a se romper. Era uma ferramenta, uma mágica. Sempre que você começava a chorar, ele pegava a borboletinha e a aproximava do seu rosto, dizendo: "Shh." A borboleta veio secar suas lágrimas. Ele prendia o broche na sua roupa e você parava de chorar na mesma hora, hipnotizada pelo brilho. Clara se levantou, a cadeira arrastando ruidosamente no chão polido. As pernas dela tremiam. Não. Pare. Ninguém sabe disso. Nem minha avó sabe disso. Minha mãe nunca me contou esses detalhes. Sua mãe não precisava contar, disse Arthur, levantando-se também, os olhos cheios de lágrimas que ele não se preocupava mais em esconder. Porque eu estava lá. Eu sei. Eu sei porque fui eu que inventei o apelido. Fui eu que comprei o broche. Fui eu que sequei suas lágrimas. Ele deu um passo na direção dela, as mãos estendidas em súplica. Clara Sofia, eu sou seu pai. A confissão explodiu no silêncio do escritório. A mente de Clara se partiu em duas. De um lado, a lógica gritava que era impossível, um truque cruel. Do outro, os detalhes, a palavra chorona, a história do broche. Tudo se encaixava de uma forma aterrorizante e perfeita. O choque deu lugar a uma onda avassaladora de traição. Mentiroso, ela gritou, a palavra rasgando sua garganta. Você é um mentiroso. Filha, por favor, me deixe explicar. Não me chame assim, ela sibilou, recuando a cada passo que ele dava. Meu pai não está mais com a gente. Foi isso que minha mãe disse. Se você não está morto, então você nos abandonou. A acusação, a conclusão que ela guardou por toda a vida, finalmente foi dita em voz alta, com a força de um furacão. Essa é a verdade. Você foi embora. E agora aparece depois de 20 anos com essa história ridícula para tentar limpar sua consciência? Nunca nos procurou. Nunca. Isso não é verdade, ele implorou, a angústia estampada em seu rosto. Eu procurei todos os dias, eu nunca desisti. Eu não acredito em você, ela gritou, cobrindo os ouvidos com as mãos. Eu não quero ouvir suas mentiras. Ela olhou para ele, o homem poderoso em seu escritório magnífico, e sentiu um nojo profundo. Meu nome é Clara Lima, ela disse, cada palavra uma pedra. E meu pai, o homem da história da minha mãe, morreu para mim no dia em que nos deixou. Sem esperar por uma resposta, ela se virou e correu. Correu para fora do escritório, passou por uma Beatriz chocada, correu pelo corredor luxuoso, correu para o elevador, para longe daquela voz, daquela verdade impossível que ameaçava destruir o único mundo que ela conhecia. Arthur ficou para trás, sozinho, o eco das palavras dela, morto para mim, ressoando no silêncio ensurdecedor de sua vitória e de sua derrota total. Clara não parou de correr. O ar frio da rua bateu em seu rosto, mas não a despertou do pesadelo. Ela corria sem rumo, as calçadas da cidade grande se transformando em um borrão de concreto e rostos desconhecidos. As palavras dele ricocheteavam dentro de sua cabeça, uma cacofonia de dor e confusão. Eu sou seu pai, minha chorona. A borboleta veio secar suas lágrimas. Mentira, mentira, mentira. Ela sussurrou para si mesma, a voz ofegante, tropeçando em um meio-fio. Ela se apoiou em um muro de tijolos, o peito arfando, tentando puxar o ar. Como ele sabia? Como ele podia saber de coisas que eram mais um sentimento do que uma memória para ela? Aquele apelido, Chorona. Por que parecia tão dolorosamente familiar? Ela olhou para as próprias mãos trêmulas. Toda a sua vida foi construída sobre uma fundação simples. Sua mãe era uma heroína, seu pai, uma ausência triste. Sua mãe a amava, a protegeu, trabalhou até os ossos por ela. Sua mãe nunca mentiria, ou mentiria. Minha mãe disse que você nos abandonou. A acusação que ela gritou no escritório dele ecoou de volta, mas agora com um tom de dúvida aterrorizante. Sua mãe nunca usou a palavra abandonou. Ela sempre dizia, não está mais com a gente. Era a mesma coisa? Ou era uma forma gentil de esconder uma verdade mais feia? Sentindo o mundo girar,
Ela se sentou no degrau de uma loja fechada, a cabeça entre os joelhos. O que era real? A história de um estranho rico com olhos tristes que sabia seus segredos de infância? Ou a narrativa de vida inteira de sua mãe, a mulher que era seu tudo? As duas não podiam ser verdade. Se ele era seu pai e nunca as abandonou, então sua mãe, sua amada mãe, mentiu. Todos os dias, por 20 anos. A simples ideia era uma blasfêmia, uma traição tão profunda que fazia seu estômago revirar. Não, ela disse em voz alta para o asfalto. Não pode ser. Mas a dúvida, uma vez plantada, era uma erva daninha, crescendo e sufocando tudo. E no meio daquele caos, um rosto surgiu em sua mente. Um rosto enrugado, com olhos gentis e sábios. A única outra pessoa no mundo que conhecia as histórias de Helena. Vó Alice. O nome foi um farol na tempestade. Sua avó materna, a confidente de sua mãe, a guardiã de todos os segredos. Se havia alguém no mundo que sabia a verdade, era ela. A decisão a fez levantar. A confusão não desapareceu, mas agora tinha um destino. Ela não voltou para o seu pequeno apartamento. Não havia nada lá para ela, a não ser 4 paredes que pareciam estar encolhendo. Em vez disso, ela caminhou com passos firmes e determinados para a estação rodoviária. A viagem de ônibus foi um purgatório de 6 horas. A cada quilômetro que passava, as perguntas em sua mente ficavam mais altas, mais desesperadas. E se sua avó confirmasse a história do homem? O que ela faria? Como ela poderia viver sabendo que a pessoa que ela mais idolatrava no mundo construiu sua vida sobre uma mentira? E se sua avó dissesse que ele era um mentiroso? Ela sentiria alívio ou a dúvida persistiria para sempre? Quando ela finalmente desceu do ônibus, já era noite. O ar na pequena cidade do interior era mais limpo, mais frio. Ela caminhou pelas ruas silenciosas até o pequeno prédio de apartamentos onde sua avó morava. Cada passo em direção àquela porta parecia mais pesado que o anterior. Ela bateu. 1, 2 vezes. A luz se acendeu por trás da porta. Quem é a uma hora dessas? Uma voz frágil, mas firme, perguntou do outro lado. Vó? Sou eu? Clara. A porta se abriu com o som de correntes sendo arrastadas. Dona Alice apareceu, o rosto enrugado se contraindo em uma mistura de surpresa e preocupação imediata ao ver o estado da neta. Clara, minha filha, o que aconteceu? Você está pálida como um fantasma. Entre, entre. Clara entrou no apartamento pequeno e impecavelmente limpo, o cheiro familiar de lavanda e café a envolvendo. Mas não trouxe conforto. Hoje parecia o cheiro de segredos. Vó, ela começou, a voz quebrando. Eu preciso que a senhora me diga a verdade sobre a mamãe. Dona Alice olhou para o rosto devastado da neta, para os olhos vermelhos e o corpo tremendo. Ela suspirou, um som longo e pesado, o som de um fardo que ela carregava há muitos anos. Ele te encontrou, não foi? Ela disse, não como uma pergunta, mas como uma constatação. Arthur, seu pai. O mundo de Clara desabou. As palavras de Dona Alice pairaram no ar, desfazendo a última fibra de negação que restava em Clara. Ele te encontrou, não foi? Não era uma pergunta. Era o fim do mundo. Clara recuou, esbarrando na porta que acabara de entrar. Então é verdade, ela sussurrou, a voz desprovida de qualquer emoção, oca. Ele é meu pai. Sim, minha neta, ele é, confirmou a avó, o rosto marcado por uma tristeza profunda. Venha, sente-se. Você não parece bem. Vou fazer um chá. Eu não quero chá, disse Clara, a voz subindo uma oitava, beirando a histeria. Eu quero a verdade. Por quê? Por que ela mentiu para mim? A vida inteira. Ela me fez acreditar que ele tinha nos abandonado. Não, Clara, acalme-se. Sua mãe nunca disse isso, corrigiu Dona Alice com a voz firme, mas gentil. Ela guiou a neta até o pequeno sofá florido, forçando-a a sentar-se. Ela nunca usou essa palavra. Você que concluiu isso, e ela nunca a corrigiu. É a mesma coisa, retrucou Clara, as lágrimas finalmente começando a cair, quentes e furiosas. Ela o tirou de mim. Ela me roubou um pai. Dona Alice sentou-se ao lado dela,
pegando as mãos trêmulas da neta entre as suas, que eram enrugadas e quentes. Não, minha querida, não julgue sua mãe com tanta dureza. Você não sabe o que ela passou. Ela não fugiu dele. Ela fugiu para proteger você. Clara olhou para a avó confusa. Proteger-me? De quê? Ele parece triste. Não parece um monstro. Ele não era o monstro, suspirou Dona Alice, os olhos perdidos em lembranças dolorosas. A mãe dele era sua avó paterna. O queixo de Clara caiu. Minha avó? Eu tenho outra avó? Você tinha, disse Dona Alice com um tom sombrio. Ela era uma mulher rica, poderosa e cruel, e odiava sua mãe desde o primeiro dia. Helena não vinha de uma família rica, entende? Para aquela mulher, sua mãe era uma aproveitadora. E quando você nasceu e era uma menina, o desprezo dela se transformou em algo perigoso. Perigoso como? Ela humilhava sua mãe na frente de todos, dizia coisas horríveis, que Helena não era boa o suficiente para criar um herdeiro, que você era uma decepção. Mas era mais do que palavras, Clara. Eram os olhares. O jeito que ela te pegava no colo com frieza, como se estivesse segurando algo sujo. Helena tinha medo. Dona Alice apertou as mãos de Clara com mais força. O ponto de ruptura foi um dia em que sua mãe ouviu uma conversa. Sua avó estava dizendo a Arthur que ele deveria se divorciar, que ele poderia arranjar uma esposa melhor, uma que lhe desse um filho homem, e que se ele não o fizesse, ela mesma encontraria uma maneira de remover o problema. Um calafrio percorreu o corpo de Clara. Remover o problema? Ela estava falando da mamãe? Sua mãe achou que ela estava falando de vocês duas. Ela entrou em pânico. Ela viu um futuro onde aquela mulher faria da sua vida um inferno, assim como fez com a dela. Ela não queria que você crescesse se sentindo desprezada, odiada dentro da sua própria casa. Mas e o meu pai? O que ele fez? Ele não a defendeu? Dona Alice hesitou, a lealdade à filha lutando com a necessidade de contar a verdade completa. Arthur, ele era um bom homem, mas era fraco naquela época, obcecado pelo trabalho, intimidado pela própria mãe. Ele pedia a Helena para ter paciência, para ignorar. Ele não via o perigo real. Ele não via que a alma de sua esposa estava sendo esmagada. O cenário no escritório de Arthur, a dor em seus olhos, suas palavras sobre sua própria culpa, tudo começou a fazer um sentido terrível. Então mamãe fugiu, concluiu Clara, a voz um sussurro. Ela pegou a mim e fugiu. Naquela mesma noite, confirmou a avó. Ela me ligou desesperada. Eu a ajudei a conseguir um lugar para ficar. Ela só queria desaparecer por um tempo até Arthur perceber a gravidade da situação. Ela achou que ele viria atrás dela, que eles conversariam, que ele finalmente a defenderia. E ele não foi? Perguntou Clara, o coração se partindo pela mãe. Oh, ele foi, disse Dona Alice, surpreendendo-a. Ele foi, sim. Helena me contou depois, ele a procurou como um louco. Contratou detetives, espalhou o rosto de vocês por toda parte. Ele estava desesperado. Clara franziu a testa, a confusão voltando. Então, por que ela não voltou? Se ele a estava procurando, por que ela sustentou a mentira? Dona Alice suspirou, o peso de 20 anos em seu peito. Essa é a parte mais triste, minha querida. No começo era o medo. Depois, com o passar do tempo, acho que se tornou vergonha. Ela tinha ido longe demais. Como ela poderia voltar e explicar? E então a vergonha se tornou orgulho. Ela se convenceu de que podia criar você sozinha, longe de todo aquele veneno. Ela conseguiu um novo nome para você, um novo começo. E a pequena mentira de ele não estar mais com a gente se tornou mais fácil do que a verdade complicada. Então, ele não nos abandonou, disse Clara, a frase saindo como uma revelação que mudava tudo. Ele nunca parou de procurar. Não, querida, ele nunca parou, disse Dona Alice, os olhos se enchendo de lágrimas. Sua mãe sabia disso. E acho que, no fundo, ela se arrependeu. Ela só não sabia como consertar o que tinha quebrado. Clara olhou para o nada, o chão de sua avó, mas vendo 20 anos de sua vida sob uma luz completamente nova. Sua mãe não era uma santa traída. Seu pai não era um vilão ausente. Eram apenas duas pessoas,
presas em uma teia de medo, orgulho e erros trágicos. E ela, Clara, estava no centro de tudo. 2 dias depois, Clara estava de volta em frente ao arranha-céu de vidro e aço. Desta vez não havia medo, apenas um vazio exausto e a necessidade de respostas finais. Ela não precisou se anunciar. Beatriz a viu pela câmera na recepção e as portas se abriram para ela. No andar da presidência, Beatriz a recebeu com um olhar de pura compaixão. "Ele está esperando por você", disse a secretária, a voz baixa. "Ele quase não saiu desta sala desde que você..." Clara apenas assentiu, incapaz de formular uma resposta. Ela entrou no escritório. Arthur estava de pé junto à janela, exatamente como ela o havia deixado. Ele se virou lentamente, e a esperança e o medo em seu rosto eram tão palpáveis que o ar na sala pareceu vibrar. Começou Clara, a voz rouca. "Eu fui ver minha avó, Dona Alice." Arthur fechou os olhos por um breve momento, uma onda de alívio e dor passando por suas feições. Ele não disse nada. Não havia "eu te avisei" em seu olhar, apenas uma tristeza compartilhada. "Ela me contou", continuou Clara, a voz mais firme, "sobre o motivo de mamãe ter fugido, sobre a outra avó." "Então você sabe por que ela foi embora", disse ele, a voz pesada de um arrependimento antigo. "Eu sei o lado dela", corrigiu Clara, dando um passo à frente, o coração batendo forte. "Agora eu preciso ver o seu. Ela disse que você nos procurou." As palavras eram um convite, uma trégua. Arthur assentiu lentamente. Sem dizer uma palavra, ele se dirigiu a um grande armário de arquivos de metal no canto do escritório. Ele o destrancou com uma chave que tirou do bolso e abriu uma gaveta. De dentro, ele tirou uma pasta. Não era uma pasta comum. Era um arquivo expandido, com quase um palmo de espessura, amarrado com um barbante para que não explodisse. As bordas do papelão estavam gastas e macias pelo manuseio de anos. Ele colocou o monstro de papel sobre a mesa de mogno polido. O som foi um baque surdo, final. 20 anos de minha vida estão aqui dentro, Clara", disse ele, a voz embargada. Ele desamarrou o barbante e abriu a pasta. Uma avalanche de papéis amarelados e novos ameaçou transbordar. Ele disse, pegando um contrato fino e desbotado do topo. "Foi o primeiro detetive particular. Contratei-o 3 dias depois que vocês desapareceram. Ele me garantiu que encontraria vocês em 1 semana." Ele jogou o papel de lado com desprezo. Ele não encontrou nada. Ele pegou um maço de relatórios. "Esta foi a Agência Nacional. Por 5 anos, eu paguei uma taxa mensal para manter o caso de vocês ativo. 5 anos de relatórios que diziam a mesma coisa. Nenhuma pista encontrada." Ele a guiou para o seu computador e o ligou. A tela se iluminou, mostrando não gráficos de ações, mas pastas digitais. Quando a internet se tornou uma ferramenta melhor, a busca mudou. Ele clicou em uma pasta chamada Busca Helena e Clara. Dentro havia centenas de outras pastas. Contratos com especialistas em busca digital, programas que varriam registros públicos, matrículas escolares, listas telefônicas, registros de hospitais. Eu procurei por todos os nomes e combinações possíveis. Ele abriu uma pasta cheia de arquivos de imagem. Eram digitalizações de folhetos antigos. Um deles mostrava a foto de uma mulher jovem e sorridente, Helena, e ao lado, a foto de uma garotinha de 5 anos com um laço no cabelo. O rosto de Clara. A palavra desaparecidas estava impressa em letras garrafais. Clara estendeu a mão trêmula e tocou a tela, como se pudesse tocar a menina que ela tinha sido. Eu nunca vi isso." "Sua mãe foi cuidadosa", disse Arthur, a voz quebrada. "Ela mudou os nomes de vocês, se mudou para cidades onde ninguém a conheceria. Ela era inteligente e estava assustada." Ele voltou para a mesa, para a montanha de papéis. "Isso aqui são os extratos bancários. Uma conta separada que eu criei apenas para os custos da busca. Você pode ver as décadas de saques. Dezenas, centenas de milhares de dólares. Tudo o que eu podia fazer era jogar dinheiro no problema, esperando que uma das pistas se materializasse." Ele parou, virando-se para encará-la. A fachada de presidente havia desmoronado completamente.
Na sua frente estava apenas um homem devastado pela culpa. Sua avó te contou a verdade, Clara. Eu fui um covarde. Eu deveria ter protegido sua mãe. Eu deveria ter enfrentado a minha. Eu estava tão cego pela ambição que deixei o bem mais precioso que eu tinha escorrer por entre os meus dedos. Seus olhos se encheram de lágrimas. Tudo isso, ele disse, gesticulando para as provas que cobriam sua mesa. Toda essa busca não foi para consertar o meu erro. Nada pode consertar o que eu fiz. Foi apenas porque sua voz falhou. Ele respirou fundo e conseguiu terminar. Porque eu nunca, nem por um segundo, esqueci vocês. A sinceridade crua naquelas palavras, a confissão de sua própria culpa, foi o que finalmente quebrou a última barreira no coração de Clara. Não eram apenas os papéis ou os e-mails, era a dor em sua voz, o sofrimento de 20 anos visível em seus olhos. O folheto com o rosto dela criança, que ela havia pegado da mesa, escorregou de seus dedos. Um soluço escapou de sua garganta, um som que ela segurava há dias, há uma vida inteira. E então, ela chorou. Chorou pela mãe que viveu uma mentira por medo. Chorou pelo pai que viveu uma penitência por culpa. E chorou por si mesma, a menina perdida que finalmente entendia a complexa e trágica história de como ela se perdeu. Uma semana depois, eles se encontraram em um restaurante discreto, longe dos olhos curiosos da alta sociedade ou da poeira do canteiro de obras. O silêncio entre eles não era mais pesado de raiva ou confusão, mas sim de uma cautela frágil, como duas pessoas aprendendo a andar novamente após uma longa doença. Sobre a mesa, entre os pratos, estava outro álbum de fotos de couro, mais antigo que o primeiro. Eu não sabia se deveria trazer, disse Arthur, a voz hesitante. Pode ser demais. Não, respondeu Clara, a voz baixa, mas firme. Eu quero ver. Eu preciso ver tudo o que perdi. Ela abriu o álbum. A primeira foto era de um casal jovem, em preto e branco, sério e orgulhoso. Meus pais, explicou Arthur, antes que a riqueza e o status o transformassem, e antes que a amargura a consumisse. Clara assentiu, observando o rosto da mulher que causou tanto sofrimento, mas não sentiu ódio. Apenas um vazio. Ela virou a página. Uma explosão de vida e cor a saudou. Arthur e Helena, jovens, rindo em uma praia, o cabelo dela voando com o vento. Ela parece tão livre, sussurrou Clara, traçando a imagem do rosto sorridente de sua mãe. Ela era, disse Arthur com um sorriso triste, a alma mais livre que eu já conheci, e eu, tolo, tentei colocá-la em uma gaiola de ouro. Ele olhou nos olhos de Clara. Nunca cometa esse erro. Nunca tente mudar alguém que você ama. Eles continuaram folheando, página por página, o casamento, a lua de mel. E então, as fotos que Clara mais ansiava por ver. Helena, grávida, a mão em concha sobre a barriga. Arthur com a mão sobre a dela. Eu conversava com você todas as noites, disse Arthur, a voz embargada. Eu contava sobre o meu dia, sobre os prédios que eu estava construindo. Eu prometi que construiria o mundo para você. Uma lágrima solitária escorreu por seu rosto. Acabei construindo um muro entre nós. Clara não respondeu. Apenas virou a página e viu a si mesma. Um bebê de rosto redondo, enrolado em um cobertor rosa, dormindo no colo de um jovem Arthur que a olhava com uma expressão de puro assombro e adoração. Conte-me como eu era, pediu ela, a voz um sussurro. Você era teimosa, disse ele, um brilho de alegria genuína finalmente em seus olhos. Você odiava a papinha de ervilha, atirava na parede, no meu cabelo, e você amava música, qualquer tipo. Sua mãe costumava dançar com você pela sala por horas. Ele contou histórias. Ela ouviu, absorvendo cada palavra, cada detalhe perdido, preenchendo os vastos espaços em branco de sua própria história. Então, foi a vez dela. Ela falou sobre sua mãe, sobre a força dela, sobre como ela conseguia fazer mágica com o pouco dinheiro que tinham. Falou sobre a solidão, sobre as perguntas que nunca fez para não entristecer a mãe. E então ela compartilhou a lembrança mais preciosa. Pouco antes de ela morrer, começou Clara engolindo em seco. Ela estava muito doente. Os remédios a deixavam confusa.
Mas houve um momento de clareza. Ela segurou minha mão e disse: Clara, não odeie tanto o seu pai. Arthur prendeu a respiração, o rosto se contraindo de dor e gratidão. Ela disse isso? Eu não entendi na época, confessou Clara. Pensei que fosse apenas um delírio, mas agora eu acho que era a maneira dela de nos dar sua bênção, de se libertar da mentira. As palavras pairaram entre eles, um presente final de Helena, uma absolvição. O garçom trouxe a conta quebrando o feitiço. O jantar estava terminando. O futuro incerto estava começando. Clara olhou para o homem à sua frente. Não o milionário, não o estranho. Ela viu a dor compartilhada, a perda mútua. Ela viu o rosto de um homem que a procurou por 20 anos. Com o coração batendo forte, ela tomou uma decisão. Ela começou, a voz trêmula. Posso te fazer uma pergunta? Arthur largou o cartão de crédito, dando-lhe toda a sua atenção. Qualquer coisa que você quiser. Clara respirou fundo, reunindo toda a coragem que tinha. Eu posso te chamar de pai? O tempo parou. A pergunta, tão simples, tão monumental, atingiu Arthur com a força de uma onda. Seus lábios tremeram. Ele tentou falar, mas nenhum som saiu. Um soluço ficou preso em sua garganta. Em vez de palavras, as lágrimas que ele segurou por 20 anos finalmente o venceram. E ele simplesmente assentiu, 1, 2, 3 vezes de forma vigorosa e desesperada. Por favor, ele conseguiu finalmente sussurrar, a voz rouca e quebrada. Um sorriso trêmulo e choroso apareceu no rosto de Clara. Pai. Eles saíram do restaurante e pararam na calçada sob a luz suave dos postes. A noite estava fresca. Há um lugar que eu preciso ir, disse Arthur, a voz ainda instável. Um lugar que eu visito toda semana há 3 anos, mas eu nunca senti que tinha o direito de ir de verdade, não sozinho. Clara já sabia. O túmulo da mamãe. Sim, disse ele, para contar a ela que eu te encontrei, para pedir perdão a ela com você ao meu lado. Clara olhou para a mão dele pendendo ao seu lado. Lentamente, ela estendeu a sua e entrelaçou seus dedos nos dele. A mão dele era grande e quente, e a segurou com uma força que era ao mesmo tempo protetora e frágil. Sim, disse ela. Vamos juntos. Eles começaram a andar lado a lado pela rua silenciosa, pai e filha. O passado era uma paisagem de ruínas e arrependimentos, e o futuro, um caminho a ser construído. Mas pela primeira vez em 20 anos, eles não estavam mais sozinhos. Estavam finalmente voltando para casa.